Agora vamos para as condutas não justificadas. Quais são as condutas não justificadas durante a assistência ao trabalho de parto? Primeiro, enema. É esperado que a paciente tenha evacuação durante o trabalho de parto. Então, é algo esperado, porque o próprio peso do bebê acaba comprimindo o reto, né? E dá uma vontade de evacuar durante esse processo de fazer força, dos puxos mesmo, dos puxos espontâneos para a expulsão fetal. Então, isso é esperado, mas não se justifica fazer enema. Enema seria essa lavagem intestinal, é uma prática já proscrita que não traz nenhum benefício fazer lavagem intestinal. Tricotomia perineal, que é fazer a raspagem ali dos pelos do períneo. Também não manter os pelos ali não aumenta o risco de infecção, não vai mudar nada, não altera a morbidade fetal. Então pode manter, não é necessário fazer a tricotomia perineal. Também não é uma prática de rotina e não é uma prática que é justificada, não tem nenhuma justificativa para isso na assistência ao trabalho de parto. A próxima conduta, né? Administração rotineira de fluidos intravenosos. Então, hoje em dia já se sabe que não se deve proibir a gestante de comer durante o trabalho de parto. Pelo contrário, ela é livre para se alimentar, beber fluidos durante o trabalho de parto. Então, não precisa daquele sorinho ali endovenoso, se não for necessário, se não tiver nenhuma indicação, se ela não estiver desidratada, nada, não é necessário manter um fluido intravenoso só porque essa paciente está em trabalho de parto, né? Pelo contrário, na verdade, ela pode se alimentar ali durante o trabalho de parto, pode ingerir líquidos, preferencialmente se alimentar com alimentos leves e que geram poucos resíduos, né? Tipo gelatina, líquidos adocicados, mas evitar aqueles alimentos que geram muitos resíduos. Alimentação leve mesmo e ingestão de fluido, pode beber, pode comer durante o trabalho de parto. Essa gestante não deve ser proibida de comer. Né? E também não tem uma indicação rotineira de administração de soro EV, certo? Última conduta não justificada que eu queria trazer para vocês é a amniotomia precoce de rotina. Existem algumas evidências que romper a bolsa de líquido amniótico artificialmente, precocemente, acaba reduzindo o tempo de evolução do trabalho de parto em 1 a 2 horas. Porém, essa não é uma prática indicada de rotina para todos os casos, até porque tem complicações relacionadas à amniotomia, né, a rotura da bolsa de líquido amniótico. Exemplo, prolapso de cordão. Então, às vezes, ocorre essa amniotomia artificial e precoce e acontece o prolapso de cordão umbilical, e aí, nesse caso, a indicação de cesariana de emergência. Então, essa amniotomia acaba causando até algumas iatrogenias em alguns casos. Tem esse risco de complicação de prolapso de cordão, causando até uma bradicardia fetal. Outra coisa também, em caso de pacientes com HIV, hepatite B, hepatite C, nesse caso, não se deve fazer amniotomia, até porque aumenta o risco de contaminação fetal. Existem outros tipos de pacientes que também se beneficiam de não fazer a amniotomia. Por exemplo, pacientes que estão com oligoâmnio, né? Já tem uma pequena quantidade de líquido, ou em caso do bebê prematuro, nesse caso a gente não deve acelerar o trabalho de parto, não deve fazer a amniotomia. Então deixa lá e deixa a bolsa de líquido amniótico se romper espontaneamente. Então, não é uma prática recomendada de rotina, pode ser feita em alguns casos, até porque ela abrevia o tempo de trabalho de parto em 1 a 2 horas, mas não é uma prática recomendada de rotina. Certo? Agora eu vou falar sobre o uso de antibióticos. Então, visto todas essas condutas não justificadas, vamos para o uso de antibióticos. Será que eles são indicados no trabalho de parto? Será que eu preciso entrar com antibiótico para gestante? Ele é indicado por causa de um vilão específico, que é o Streptococcus agalacti, que é o mesmo estreptococo do grupo B, também chamado de GBS. Para alguns casos, é necessário entrar com antibiótico contra essa bactéria. Antibiótico profilático terapêutico, né? Contra essa bactéria. Em alguns casos, sim. Mas aí, por isso, a gente precisa saber dessas indicações. O que acontece? Durante o pré-natal, é para ser feito um rastreio do GBS, do estreptococo do grupo B, com um suave anorretal, na verdade, é um suave anovaginal, entre 35 a 37 semanas. Então, durante o pré-natal, todas as gestantes devem passar por esse rastreio do estreptococo do grupo B, que é passar um cotonete, né, um suave ali na região anovaginal, fazer cultura e ver se vai dar positivo. Se der positivo, a gente tem que entrar com a profilaxia para estreptococo do grupo B intraparto.
E essa profilaxia é feita com penicilina cristalina ou com ampicilina. Então, nos casos dessas pacientes com rastreio positivo de estreptococo do grupo B durante o pré-natal de 35 a 37 semanas, mais ou menos, que é feito esse exame, aí precisa entrar com profilaxia intraparto, ampicilina ou penicilina cristalina. Porém, a gente sabe que na prática existem algumas, assim, a maioria das pacientes acaba não fazendo esse rastreio. Às vezes não está disponível no pré-natal de baixo risco ali no posto de saúde. Então, a gente tem outras indicações que, nesses casos, dessas indicações, é necessário entrar com antibiótico para profilaxia de estreptococo do grupo B. Em quais casos? Então, primeiro, paciente que está com febre intraparto, temperatura maior ou igual a 38 graus, parto prematuro, menor que 37 semanas, ruptura prematura de membranas a mais de 18 horas, parto prévio com lactente acometido por estreptococo do grupo B. Então, às vezes, a gestante já teve um parto, já teve um bebê que nasceu e que teve sepse não natal ou que foi acometido, foi diagnosticado com o estreptococo do grupo B. Então, mesmo que deu negativo agora, o SWAB anovaginal deu negativo, mas ela teve um parto prévio, o bebê anterior teve estreptococo do grupo B, tem que entrar com profilaxia nessa gestação. E cultura de urina positiva para GBS na gestação, se ela teve alguma cultura de urina positiva. Por fim, corioamnioniite suspeita ou confirmada. Nesses casos, é necessário entrar com profilaxia para estreptococo do grupo B. Aí você pensa, meu Deus, Samara, como que eu vou decorar tudo isso? É muita indicação e eu falo para vocês que cai em prova. Mas como que eu vou decorar todas essas indicações? Aí, eu criei uma imagem que é de uma técnica chamada Palácio da Memória, que são imagens aleatórias de objetos, de coisas que nos fazem lembrar de algo. Então, é uma técnica de memorização que pode facilitar ou não, né? Pode facilitar para vocês, para quem gosta dessas técnicas, a decorar todas essas indicações de profilaxia para estreptococo do grupo B. Se você não acha que vai te ajudar, então pode pular essa parte do vídeo, mas quem quiser ver uma forma de conseguir decorar todas essas indicações de profilaxia de estreptococo do grupo B que pode cair na sua prova, então fica aqui que eu vou tentar mostrar por meio dessa imagem uma forma mais fácil de conseguir decorar essas indicações. Então vamos lá, essa imagem parece totalmente aleatória, mas cada parte dela representa uma das indicações. Então primeiro a gente pensa nesse líquido. Então, nesse líquido, é a rotura precoce da bolsa de líquido amniótico a mais de 18 horas. Então, a primeira indicação, a rotura, bolsa rota a mais de 18 horas, certo? Próxima indicação é a temperatura. Então, a gente vai lembrar do termômetrozinho. Termômetro, a gente vai lembrar de febre. Então, febre com temperatura maior ou igual a 38 graus. A outra indicação é um bebezinho. Então, a gente tem que lembrar, se o bebê for prematuro, então se o bebê for prematuro menor que 37 semanas, a gente tem que entrar com essa profilaxia. E se houver um parto prévio com feto anterior acometido por estreptococo do grupo B, pelo GBS. Então, por que eu coloquei o número 2 aqui do lado desse bebê? Porque quando a gente olha esse bebê, a gente tem que lembrar de duas indicações relacionadas a bebê. Primeiro, se o bebê for prematuro, menor que 37 semanas. Segundo, se teve um parto prévio com o feto acometido pelo GBS. Aí a gente tem essa água amarela, que é para representar xixi, né? Então, urina, se tiver alguma cultura de urina positiva para GBS durante a gestação. E, por último, esse círculo. Esse círculo representa bolsa de líquido amniótico. Por quê? Existe a chamada corioamnioniite, que é a infecção ali das membranas ovulares, das membranas amnióticas. Essa infecção, que é a corioamnioniite, também é uma indicação de profilaxia intraparto para estreptococo do grupo B, com penicilina cristalina ou ampicilina. Então, essa imagem vai te ajudar, espero que te ajude, a lembrar de todas as 6 indicações para a profilaxia de estreptococo do grupo B. Essa aula é um corte de uma aula completa da plataforma do Casal Med Explica. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilhe com aquele amigo e continue nos acompanhando por aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa plataforma, acesse o link que está aqui embaixo na descrição.